paz do Messias chamado Cristo para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. E agora eu vim falar para todos vocês compreenderem o que é o pecado que traz a morte e não a vida. Como diz que há pecados que a gente oramos e Deus perdoa. E há pecado que a gente oramos e Deus não ouve, Deus não perdoa. E agora eu vim trazer para todos vocês entenderem e compreenderem quais são esses pecados. Porém o vídeo vai ser longo e se vocês não conseguirem entenderem ou não quiserem assistir todo, assistam ele hoje, amanhã ou depois. Mas que assistam ele todinho, para que vocês venham compreender. Vamos começar pelo livro de Gênesis, capítulo 3. A cobra era o animal mais esperto. Vamos começar pelo livro de Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 24. Porém, a cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher, e esta mulher é chamada de Eva, como todos sabem. É verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Então a mulher chamada Eva respondeu, podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra, porém, afirmou, vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Nesse momento os olhos dos dois se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueiras para usar como roupas. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Deus estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Quem pode se esconder de Deus? Nada e nem ninguém. Deus sabia que Adão e Eva estavam escondidos, mas mesmo assim ele perguntou. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde é que você está? O homem, porém, respondeu, eu ouvi a tua voz. Eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim. E fiquei com medo porque estava nu. Por isso me escondi. Vocês viram que está escrito que Deus estava passeando pelo jardim, procurando Adão e Eva.
mas eles estavam escondidos. Mas como vocês sabem e conhecem que Deus vê tudo e sabe de tudo, mas, porém, mesmo assim Adão se escondeu de Deus, mas Deus já sabia de tudo. E ninguém pode escapar, e ninguém escapa dos olhos de Deus. Aí Deus perguntou: e quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer? O homem disse à mulher: que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? A mulher respondeu, a mulher Eva: a cobra me enganou e eu comi. Eva respondeu: a cobra me enganou e eu comi. Ela não enganou. A cobra não enganou. Você comeu sabendo, porque você sabia. Então o Senhor Deus disse à cobra: por causa do que você fez, você será castigada entre todos os animais. Só você receberá esta maldição. De hoje em diante você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra. E assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. Quem é a descendência dela? Jesus Cristo de Nazaré. Para a mulher, Deus disse: vou aumentar o seu sofrimento na gravidez. E isso não se diz que ela nunca iria ter filhos sem dor. Aqui se refere que ela iria sempre sim ter filhos com dor, mas não com muitas dores. E com muita dor você dará à luz filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com o seu marido, e ele a dominará. A mulher foi criada para ser dominada pelo seu esposo, e não ela ser dominar o esposo. A mulher foi criada, feita para o esposo dominá-la, e não ela dominar o esposo. E para Adão, Deus disse o seguinte: você, Adão, fez o que a sua mulher disse, e comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer. Por causa do que você fez, desobedecendo a minha ordem, a terra será maldita. Você terá de trabalhar durante a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você comer. Ela lhe dará mato e espinhos, e você terá de comer erva do campo. Ela dará mato e espinhos, mas para você trabalhar, você vai trabalhar, cultivar a terra, para que a terra venha produzir quando você plantar, e ela lhe dará os frutos, para que você venha comer. Terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento, isso até que você volte para a terra. Pois dela você foi formado, você foi feito de terra e vai virar terra outra vez. O homem pôs na sua mulher o nome de Eva, por ser ela a mãe de todos os seres humanos. Porém, já não é mais ela. É Maria, a mãe de Jesus agora, que é a mãe de todos os seres humanos, porque ela é uma Eva caída e Adão é um Adão caído. E o Senhor Deus fez roupas de pele de animais para Adão e a sua mulher se vestirem. Então o Senhor Deus disse o seguinte: agora o homem se tornou como um de nós, pois conhece o bem e o mal. Ele não deve comer a fruta da árvore da vida e viver para sempre. Por isso o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden e fez com que ele cultivasse a terra, da qual havia sido formado. Então ouça com atenção: quando o Senhor nosso Deus expulsa o Adão do Éden,
também expulsa sua esposa Eva, porque tanto é culpado Adão e Eva, os dois são culpados. Deus não perdoou o pecado, a desobediência deles. É a desobediência que Deus não perdoa. Deus é o pecado que Deus não perdoa, é a desobediência. Começa pelo livro de Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 24. Deus expulsou o homem e no lado leste do jardim pôs os querubins e uma espada de fogo que dava a volta em todas as direções. Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida. E agora a gente vamos ler também o mesmo livro de Gênesis, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 22. A maldade da raça humana. É os pecados qual Deus não perdoa, que é para a morte. Mesmo que oremos pela pessoa que desobedece o Senhor nosso Deus e continua na portação da fé e da desobediência, o Senhor nosso Deus não perdoa. Nós não oremos por essas pessoas. A maldade da raça humana. Quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra e tiveram filhas. Os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito bonitas. Então escolheram as que eles quiseram e casaram com elas. Aí o Senhor Deus disse: não deixarei que os seres humanos vivam para sempre. Porque o que o Senhor nosso Deus sempre quis era que o ser humano, a sua imagem, a sua semelhança, que ele fez do pó da terra, vivesse para sempre. Mas porém o que ele queria é que nós obedecêssemos a ele. Para que nós viesse a viver eternamente, é só obedecer. Pois são mortais de agora em diante, eles não viverão mais do que 120 anos. Havia gigantes na terra, naquele tempo e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, e estas lhe deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos. Homens famosos. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito mais e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado que disse: vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Então o Senhor nosso Deus resolveu salvar Noé e os seus filhos, e a sua esposa e as 3 noras dele. Esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. É só obedecer, como eu falei, que o Senhor nosso Deus salva, perdoa, salva e perdoa todo aquele que se arrepende dos seus pecados e não cometem mais. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Também é necessário e preciso que você e eu vivemos em comunhão com o Senhor nosso Deus, porque eu e você fomos chamados para obedecer ao Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Para Deus, todas as outras pessoas eram mais, e havia violência por toda parte. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente
e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Pegue madeira boa e construa para você uma grande barca, faça divisões nela e tape todos os buracos com piche, por dentro e por fora. As medidas serão as seguintes: 133 metros de comprimento, por 22 de largura, por 13 de altura. Faça uma cobertura para a barca e deixe um espaço de meio metro entre os lados e a cobertura. Construa 3 andares na barca e ponha uma porta num dos lados. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo o que tem vida. Tudo o que há na terra morrerá, mas com você eu vou fazer uma aliança, porque você é obediente, porque você obedece. Portanto, entre na barca e leve com você a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Também leve para dentro da barca um macho e uma fêmea de todas as espécies de aves, de todas as espécies de animais e de todas as espécies de seres que se arrastam pelo chão, a fim de conservá-los vivos. Ajunte e leve todo tipo de comida para que você e os animais tenham o que comer. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Ele obedeceu para que ele pudesse ser salvo. Ele, sua esposa e os seus 3 filhos e as suas 3 noras tiveram que obedecer ao pé da letra tudo que o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso mandou eles fazer. Então eles obedeceram e foram salvos do dilúvio. E agora a gente vamos ler o mesmo livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 11, do versículo 11 até o versículo 17. Mesmo livro de Gênesis, capítulo 9, do versículo 11 até o versículo 17. Eu faço a seguinte aliança com vocês. Prometo que nunca mais os seres vivos serão destruídos por um dilúvio, e nunca mais haverá outro dilúvio para destruir a terra, como sinal desta aliança que estou fazendo para sempre com vocês e com todos os animais, que não vou destruir mais com o dilúvio, com água. Vou colocar o meu arco nas nuvens. O arco-íris será o sinal da aliança que estou fazendo com o mundo. Portanto, quando todos vocês virem e quando todos nós vimos o arco-íris nas nuvens, é Deus se lembrando que não pode mais, ele não vai voltar atrás para destruir a terra com dilúvio. Quando eu cobri de nuvens o céu e aparecer o arco-íris, então eu lembrarei da aliança que fiz com vocês e com todos os animais, e assim não haverá outro dilúvio para destruir todos os seres vivos. Quando o arco-íris aparecer nas nuvens, eu o verei e lembrarei da aliança que fiz para sempre com todos os seres vivos que há no mundo, o arco-íris e o sinal da aliança que estou fazendo com todos os seres vivos que vivem na terra. Agora o mesmo versículo, capítulo 9 de Gênesis, vamos ler agora o versículo 22.
2. Vamos ler até o versículo 22. Os filhos de Noé, que saíram da barca, com ele foram Sem, Cã e Jafé. Cã foi o pai de Canaã. Esses três foram os filhos de Noé, e os descendentes deles se espalharam pelo mundo inteiro. Noé era agricultor. Ele foi a primeira pessoa que fez uma plantação de uvas. Um dia, Noé bebeu muito vinho, ficou bêbado e se deitou nu dentro da sua barraca. Cã, o pai de Canaã, viu que o seu pai estava nu e saiu para contar aos seus dois irmãos. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram sobre os seus próprios ombros. Foram andando de costa e com a capa cobriram o seu pai, que estava nu. E a fim de não virem o pai nu, eles fizeram isso olhando para o lado. Quando Noé acordou depois da bebedeira, soube do que Cã, o filho mais moço, havia feito. Cã, ele foi um filho que rejeitou a ordem do seu pai, não obedeceu ao seu pai. Ele falou mal do seu pai, mostrou a nudez do seu pai. E foi uma grande zombaria do seu pai que ele fez. E agora a gente vamos para o livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 32, do versículo 1 até o versículo 35. Vamos lá. A desobediência do povo, qual Deus tirou do Egito, e por causa da desobediência, o Senhor nosso Deus não salva ninguém. Ninguém ele salva. Ele não perdoa a desobediência. Vamos lá. Livro de Êxodo, capítulo 32, do versículo 1 até o versículo 35. Vamos lá. O bezerro de ouro. Também está escrito em Deuteronômio, capítulo 9, versículo 7, do versículo 7 até o versículo 29. Vocês podem ler lá que vocês vão ver. O povo viu que Moisés estava demorando demais, muito, para descer do monte. Então eles se reuniram em volta de Arão e lhe disseram: não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que vão à nossa frente. Arão lhes disse: tirem os brincos de ouro que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas estão usando. Tragam para mim. Lembre-se disso muito bem, que o Senhor nosso Deus não perdoa aquele ou aquela qual deixa de o adorá-lo, de o servi-lo para adorar deuses, estátuas. Deus não perdoa. Então os israelitas tiraram das orelhas os brincos de ouro e os trouxeram a Arão. Deram a Arão. Ele pegou os brincos, derreteu-os, derramou o ouro dentro de um molde e fez um bezerro de ouro, uma estátua, qual o Senhor nosso Deus não perdoa esse tipo de adoração. Que o Senhor nosso Deus não perdoa os seus filhos e as suas filhas que o abandonam, o desprezam, o rejeitam para ir adorar ídolos, estátuas. O Senhor não perdoa. Então disseram: povo de Israel, estes são os nossos deuses. Esqueceram do Senhor nosso Deus para ir adorar um bezerro. Desprezaram, abandonaram. Esse pecado Deus não perdoa. Que nós
que nos tiraram do Egito. Esses são os nossos deuses que nos tiraram do Egito. Eles disseram: Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e anunciou ao povo: amanhã haverá uma festa em honra de Deus, o Senhor. No dia seguinte de manhã cedo, eles trouxeram alguns animais para serem queimados como sacrifício e outros para serem comidos como oferta de paz. Depois o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Uma coisa muito parecida com as coisas do Senhor nosso Deus, mas não é. Não é. Então o Senhor Deus disse a Moisés: desça depressa, Moisés, meu servo, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, pecou contra mim e me rejeitou. A rejeição que o povo rejeita o Senhor, nosso Deus, o Senhor Jesus, como seu único Salvador das suas vidas, também não serão perdoados. Essa é a verdade. Eles já deixaram o caminho que eu mandei que seguissem. Fizeram um bezerro de ouro fundido e o adoraram. Lembre-se que o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, Ele é um Deus invisível e vê tudo e sabe de tudo. E lhe ofereceram sacrifícios e estão dizendo que estes são os deuses deles, os deuses que os tiraram do Egito. Eu quem os tirei do Egito, e eles estão dizendo que foi um bezerro de ouro, deuses de ouro que tiraram ele do Egito, que os protegeu, que os guiou até aqui. Estão errados. Eu conheço este povo e sei que é muito teimoso. Agora não tente impedir, pois vou descarregar a minha ira sobre esta gente e vou acabar com eles. Depois farei de você, Moisés, meu servo. Você, Moisés, meu filho, eu vou fazer de você e dos seus descendentes uma grande nação. Porém, Moisés fez um pedido ao Senhor, seu Deus. Ele disse: ó Senhor, por que ficaste assim, tão irado com o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e força? Por que me desobedecem? Por que me rejeitam? Por que deixa que os egípcios venham a dizer que tiraste o teu povo do Egito para matá-lo nos montes e destruí-lo completamente? Não fiques assim irado, muda de ideia e não faças cair sobre o teu povo essa desgraça. Lembra dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Lembra do juramento que fizeste de lhes dar tantos descendentes quanto a estrela há no céu. Lembra também que prometeste que daria aos seus descendentes toda aquela terra para ser propriedade deles para sempre. Então o Senhor Deus mudou de ideia e não fez cair sobre o seu povo a desgraça que havia prometido. Moisés desceu do monte carregando as duas placas de pedra, com os mandamentos escritos nos dois lados de cada pedra. O próprio Deus havia feito as placas e tinha gravado nelas os mandamentos. Josué ouviu o povo gritando e disse a Moisés: Moisés, meu mestre, estou ouvindo um barulho de guerra no acampamento. O senhor não está ouvindo, não? Moisés disse: eu estou ouvindo. Sim, também. Não parece um barulho de vitória, nem um grito de derrota. Ou o que eu estou ouvindo é gente cantando, tão alegre e feliz. Mas vamos descer, vamos ver, vamos ouvir. Quando Moisés chegou perto do acampamento, viu o bezerro de ouro. Isso deixou Moisés muito furioso. E o povo que estava dançando e ficou furioso ali ao pé do monte.
Ele jogou no chão as placas de pedra que estava carregando e quebrou-as. Então pegou o bezerro de ouro que eles havia feito, queimou-o no fogo e o moeu até virar pó e espalhou o pó na água e em seguida mandou que o povo de Israel bebesse daquela água. Moisés disse assim: tirem essa maldição daqui, tirem esses deuses malditos daqui, porque só o Senhor é Deus, foi Ele quem tirou vocês do Egito para os guiar, os salvar e os protegê-los. E Moisés disse a Arão: o que é que esta gente lhe fez, Arão, para que você a levasse a cometer esse pecado tão horrível? Arão respondeu: não fique com raiva de mim, você, meu irmão, sabe como este povo está sempre pronto para fazer o mal. Eles me disseram: não sabemos o que aconteceu com Moisés, seu irmão, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que sejam os nossos líderes. Aí eu mandei que quem tivesse enfeites de ouro os tirasse e me desse. Joguei aqueles enfeites no fogo e saiu este bezerro. Moisés viu que Arão havia deixado o povo completamente sem controle, fazendo assim que os seus inimigos zombassem deles. Então ficou na entrada do acampamento e disse: quem estiver do lado de Deus, o Senhor, que chegue até aqui. Então todos os levitas se reuniram em volta de Moisés. Os levitas se reuniram em volta de Moisés, que estavam do lado do Senhor nosso Deus. E ele disse: o Senhor, o Deus do povo de Israel, manda que a cada um de vocês pegue a sua espada e vá pelo acampamento de ponta a ponta, matando os seus parentes, os seus amigos e os seus vizinhos, aqueles qual não se arrependeram dos seus erros, dos seus pecados. Acabe com todos eles. Tirem essa gente má, tirem esse mal, acabem com todos eles. São malditos, são amaldiçoados. Os levitas obedeceram a ordem de Moisés e mataram naquele dia mais ou menos 3.000 homens. Moisés disse aos levitas: hoje vocês mataram os seus filhos e os seus irmãos e assim se consagraram como sacerdotes para o serviço de Deus, o Senhor. E porque vocês fizeram isso, Deus lhes deu hoje uma bênção. Vocês estão debaixo da bênção do Senhor nosso Deus, porque vocês não lutaram contra Deus, mas lutaram contra os rebeldes, os desobedientes, os que deixaram de adorar o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso e de serem dedicados a Ele para serem dedicados e adorarem um Deus, deuses de estátua, o Deus do Egito. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um pecado horrível. Porém, agora vou subir outra vez o monte para falar com o Senhor. Talvez eu consiga que ele perdoe o pecado de vocês. Moisés voltou para o lugar onde o Senhor estava e disse: este povo cometeu um pecado terrível. Eles fizeram um Deus de ouro e o adoraram. Por favor, perdoa-o pecado deles. Porém, se não quiseres perdoar, então tira o meu nome do teu livro, onde escreveste os nomes dos que são teus. Vejam que Moisés, o servo do Senhor nosso Deus, ele pede perdão pelo povo para que o Senhor nosso Deus perdoe o pecado deles. Mas se o Senhor nosso Deus não perdoar o pecado deles, então Moisés, o servo do Senhor nosso Deus, ele fala: se o Senhor não perdoar, então risca-me do teu livro sagrado. Então o Senhor nosso Deus
Diz assim, ó. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro sagrado todos os que pecaram contra mim. Todos os que rejeitam o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, todos os que pecam contra o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, todos os que rejeitam, estão todos riscados do livro sagrado do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, palavra do Senhor, nosso Deus. Agora, vá e leve o povo para o lugar que eu mandei. Lembre que o meu anjo guiará você. Porém, já está chegando o tempo em que vou castigar este povo pelo seu pecado. Quem era o anjo que guiava o povo? Quem era o anjo que estava guiando o povo? Era o nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias chamado de Cristo Jesus. Era ele que guiava o povo do Senhor nosso Deus, que estava do lado dele. Por isso o Senhor Deus castigou os israelitas com uma doença, pois eles haviam obrigado Arão a fazer o bezerro de ouro para o adorarem. E agora, ouçam e compreendam as coisas que a rejeição e a desobediência contra Deus não perdoa esse tipo de pecado. Deus não perdoa. Orem quem quiser para que Deus perdoe, mas ele diz assim: eu não perdoo. Me rejeitou. Rejeitou o meu filho, me rejeitou. Todo aquele que rejeitar o meu filho, me rejeita também. Todo aquele que confessar os seus pecados ao meu filho e voltarem, eu os perdoarei também. E agora nós vamos para o livro de Números, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 16. Mostrar para que todos vocês entendam os pecados qual o Senhor nosso Deus não perdoa. Números capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 16. Vamos lá. Moisés havia casado com uma mulher da Etiópia, e Miriam e Arão começaram a criticá-lo. Por causa disso, eles disseram: será que o Senhor tem falado somente por meio de Moisés? Será que não tem falado também por meio de nós, Arão, meu irmão? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem humilde, o mais humilde do mundo inteiro. Logo em seguida, o Senhor disse a Moisés, Arão e a Miriam: vocês três aí vão para a tenda sagrada. Lá eu quero conversar com vocês. Então foram os três, Moisés, Arão e Miriam. E o Senhor desceu na coluna de nuvem e ficou na entrada da tenda sagrada. Depois chamou Arão e Miriam. E quando eles chegaram perto, Deus disse: agora escutem o que vou dizer para vocês. Quando há profetas entre vocês, eu apareço a eles em visões e falo com eles em sonhos. Com o meu servo Moisés é diferente, pois eu o coloquei como responsável por todo o meu povo. Lembre-se que o povo é do Senhor nosso Deus. Pois eu falo com ele face a face. Com Moisés, eu falo com Moisés, o meu servo, face a face, claramente, e não por meio de comparações. Ele até já viu a minha forma, mas nunca viu a minha face. Como é que vocês se atrevem a falar contra o meu servo Moisés? Miriam, Arão, como é que vocês dois se atrevem a falar mal do meu servo Moisés? Vejam que esse pecado Deus ainda perdoa. Aí nós oramos, aí nós perdoa. Nós oramos, o Senhor nosso Deus perdoa. Perdão, porque eu disse que nós perdoa. Nós oramos, mas dá no mesmo sentido, porque Moisés também perdoou. Então, ouçam com atenção. Quando nós oramos por esse tipo de pecado, pedindo que o Senhor nosso Deus o perdoe, ele ouve e o perdoa a pessoa. E aí o Senhor Deus foi embora.
muito irado com eles, com os dois, com Arão e Miriam. Assim que Deus saiu, a nuvem que estava sobre a tenda sagrada desapareceu. No mesmo instante, Miriam foi atacada por uma terrível doença da pele que ficou branca como a neve. Arão olhou para Miriam e viu que de fato ela estava atacada por aquela doença. Aí Arão disse a Moisés: por favor, chefe. No instante, Moisés agora é chefe de Arão e de Miriam. Eu lhe peço que não nos faça sofrer o castigo por causa desse pecado que cometemos no momento de loucura. Ele disse: nós somos loucos. Eu e Miriam fomos loucos. Eu, Miriam, a minha irmã, a nossa irmã Moisés, meu irmão, fomos loucos, meu chefe. Fomos loucos a duvidar de você, a falar mal de você, a caluniar você pelas costas. Nós somos loucos. Perdoa a nossa irmã e perdoa a mim também. Nunca mais nós iremos fazer esse tipo de calúnia contra você. Não deixe que Miriam seja como um aborto que nasce com metade do corpo destruído. Então Moisés orou assim a Deus: oh Senhor, oh Deus, eu te peço que a cures. Cures a minha irmã Miriam, porque eles reconheceram o erro deles, pediram perdão. Perdoa, sara ela, dá saúde a minha irmã, porque eu também a perdoo, porque eu também perdoo o meu irmão Arão. E o Senhor respondeu a Moisés assim: o pai de Miriam se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, Moisés, sua irmã, ela teria ficado humilhada durante 7 dias. Então, que ela seja expulsa do acampamento e fique lá fora 7 dias, depois será trazida de volta. Assim, Miriam ficou 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu dali, enquanto ela não foi trazida de novo para o acampamento. Depois disso, o povo saiu de Azarote e acampou no deserto de Parã. Miriam foi trazida. Deus, o Senhor, nosso Deus, perdoou o pecado e o erro de Miriam e de Arão e deu saúde de novo a Miriam e eles, depois de 7 dias, foi que trouxeram Miriam para dentro do acampamento de novo. Foi aceita. Foi aceita porque o Senhor nosso Deus perdoou. Porque Moisés, o servo do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, orou pedindo perdão por ela. E a perdoou também Arão. E o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso os perdoou. E deu saúde de novo a Miriam. E agora nós vamos para o livro de... o mesmo livro de Números, capítulo 16, e do versículo 1 até o versículo 35. Vamos lá. Estou mostrando para todos vocês a verdade do pecado qual o Senhor nosso Deus não perdoa, e aquele que ele perdoa. Corá, filho de Izá, do grupo de família levita de Coate, teve o atrevimento de se revoltar contra Moisés. Mais um. Ele se juntou com 3 homens da tribo de Ruben. 2 deles eram filhos de Eliabe e se chamavam Datã e Abirão. O outro era On, filho de Pelete. E Corá também chamou mais 250 israelitas de fama, que eram líderes escolhidos pelo povo. Eles foram junto falar com Moisés e Arão e disseram: Agora chega, todo o povo pertence a Deus
Eles quiseram dividir o povo, quiseram colocar o povo contra Moisés, o servo do Senhor. O Senhor, cada um deles é de Deus, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês querem mandar no povo de Deus? Quando Moisés ouviu isso, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse o seguinte a Corá e a todos os seus seguidores: amanhã cedo o Senhor Deus nos mostrará quem é dele e quem foi separado para o seu serviço. Deus fará com que chegue até o seu altar aquele a quem ele escolheu. Amanhã cedo, vocês e os seus seguidores pegarão os queimadores de incenso, colocarão brasas e incenso neles e os levarão para o altar. Então veremos qual de nós o Senhor escolheu. E agora, chega, levitas. Moisés disse também a Corá: agora escutem, levitas, o Deus de Israel os separou do resto do povo, para poderem chegar perto dele, para poder chegar perto dele, foi separado os levitas, para fazerem o seu serviço na tenda do Senhor e para realizarem as cerimônias em favor do povo. Não era qualquer um. Será que isso não basta para vocês? Não era qualquer um que fazia o serviço do Senhor nosso Deus. Deus deu a você e a todos os outros levitas esse privilégio, e agora vocês estão querendo também ser sacerdotes? Quando vocês reclamam contra Arão, na verdade é contra o Senhor nosso Deus que vocês estão falando mal. Que você é os seus, que você e os seus seguidores estão se revoltando. Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filho de Eliabe, mas eles responderam aos mensageiros: nós não vamos. Será que não basta você nos ter tirado de uma terra boa e rica, a fim de nos fazer morrer neste deserto? E além disso ainda quer mandar em nós? Na verdade, você não nos trouxe para uma terra boa e rica, nem nos deu campos e plantações de uvas para serem nossa propriedade, e ainda por cima está querendo nos enganar. Nós não vamos. Eles não queriam obedecer ao seu líder, Moisés, o servo do Senhor nosso Deus, o servo escolhido do Senhor nosso Deus. Não quiseram obedecer e nem quiseram obedecer ao Senhor nosso Deus também. Então Moisés ficou muito zangado e disse a Deus: o Senhor não aceite as ofertas desses homens. Eu nunca prejudiquei a nenhum deles, mas eles estão me prejudicando e estão prejudicando o Senhor também. Nem tirei deles nem mesmo um jumento. Não roubei nada deles, mas eles querem roubar o povo do Senhor. Eles querem roubar o teu povo, eles querem dividir o teu povo. Aí Moisés disse a Corá: amanhã você e os seus 250 seguidores venham até a tenda sagrada. Arão também estará ali. Cada um de vocês pegará o seu queimador de incenso, colocará incenso nele e o levará até o altar. Assim cada homem pegou o seu queimador de incenso, pôs brasas e incenso nele, e todos ficaram na entrada da tenda sagrada com Moisés e Arão. Então Corá reuniu todo o povo e eles ficaram diante de Moisés e Arão na entrada da tenda sagrada.
de Deus. De repente, a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E o Senhor disse a Moisés e Arão: saiam do meio dessa gente, pois eu vou acabar com eles agora mesmo. Esses rebeldes, esses desobedientes, esses malditos. Saia Moisés e Arão do meio desses malditos agora, para que nada aconteça com vocês dois. Saia do meio deles. Mas Moisés e Arão se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e disseram: ó Deus, tu dá vida a todos. Será que por causa do pecado de uma só pessoa vais ficar irado com todo o povo? Então o Senhor respondeu a Moisés: diga ao povo que saia de perto das barracas de Corá, Datã e Abirão. Saiam todos de perto da barraca deles, são os malditos, são os rebeldes, que vou matá-los. Aí Moisés saiu e juntou com os líderes do povo, foi para onde estavam Datã e Abirão. E Moisés disse ao povo: afastem-se das barracas desses homens maus e não toquem em nada que seja deles, senão vocês também serão destruídos por causa dos pecados deles. Aí o povo se afastou das barracas de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão saíram e ficaram na entrada da sua barraca e com as suas mulheres e filhos. Então Moisés disse ao povo: eu vou dizer como vocês vão ficar, sabendo que não fui eu quem resolveu fazer tudo isso. Fiz todas essas coisas porque o Senhor mandou. Se estes homens tivessem morte natural como todos os outros, sem nenhum castigo de Deus, então o Senhor não me enviou. Mas se ele fizer acontecer alguma coisa fora do comum, e se a terra se abrir e engolir essa gente má com tudo o que eles têm, e eles descerem vivos para o mundo dos mortos, vocês ficarão sabendo que estes homens rejeitaram o Senhor, e ele não perdoa a rejeição, ele não perdoa a desobediência. E aconteceu que assim que Moisés acabou de falar, a terra se abriu debaixo deles e os engoliu vivos com as suas famílias, junto com todos os seguidores de Corá e tudo o que eles tinham. Assim desceram vivos para o mundo dos mortos. Deus, o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, os matou, até mesmo os aliados de Corá e Datã. Eles e tudo o que possuíam, a terra os cobriu e eles desapareceram. Ao ouvirem os gritos deles, todos os israelitas que estavam ali saíram correndo e gritando: a terra vai engolir a gente também. Então o Senhor enviou fogo e matou os 250 homens que haviam oferecido incenso. O Senhor nosso Deus matou todos. Todos eles matou. Os rebeldes, os desobedientes. Não sobrou nenhum. E ele não rejeita, vocês estão ouvindo, que ele não rejeita aqueles que se arrependem e voltam para ele. De coração, mente, corpo e alma. Ele não mata. Mas se não voltarem, se não se arrependerem, se continuarem na rejeição, fiquem todos sabendo que ele mata. Não serão salvos. Não serão salvos nenhum dos que rejeitam o Messias chamado Cristo Jesus. Ele não vai salvar nenhum desobediente. Esse é o pecado que o Senhor nosso Deus não perdoa: a rejeição. E agora nós vamos para o livro de Levíticos, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 2.
Vamos lá, vamos lá. Levítico, Levítico. Levítico. Cadê tu? Aqui. Levítico, capítulo 10, versículo 1 e versículo 2. Vamos lá. Levítico, repito, Levítico 10, capítulo 10, versículo 1 e versículo 2. A morte de Nadab e Abiú. Os dois filhos de Arão desobedeceram, desobediente, o Senhor não perdoa. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu queimador de incenso, colocaram incenso dentro, puseram fogo e apresentaram a Deus o Senhor como oferta, mas não fizeram isso de acordo com as leis de Deus. E por isso Deus, não aceitou a oferta deles. De repente saiu fogo da presença do Senhor e os matou. E assim os dois morreram ali, onde Deus estava. Deus matou os dois filhos de Arão, do sacerdote Arão, por não obedecerem, por não fazerem as coisas certas como o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso manda, ordena. Então ele os matou. E então agora nós vamos voltar para o livro de Gênesis, capítulo 1. Vamos voltar para o livro de Gênesis, capítulo 38, do versículo 1 ao versículo 10. Até o versículo 10. Vamos lá. Gênesis, capítulo 38, versículo 1 até o versículo 10. Repito, vamos ler Gênesis, capítulo 38, do versículo 1 até o versículo 10. Judá e Tamar. Por esse tempo Judá se separou dos seus irmãos e foi morar na casa de um homem chamado Irã, que era da cidade de Adulã. Ali Judá ficou conhecendo a filha de um cananeu chamado Sua. Judá casou com ela e ela lhe deu um filho, a quem ele chamou de Er. Ela ficou grávida outra vez e teve outro filho, a quem ela deu o nome de Onã. Depois ela teve mais outro filho, em quem ela pôs o nome de Selá. Judá estava em Quezibe quando esse menino nasceu. Judá estava em Quezibe quando nasceu o seu filho Selá. Judá casou o seu filho mais velho, com uma mulher chamada Tamar. O Senhor Deus não gostava da vida perversa que levava. E por isso o matou, porque era mau. Porque era mau. O Senhor nosso Deus não gostava. E o matou. Então, o Senhor nosso Deus não gosta de nenhum que seja mau, perverso. Então Judá disse: Onã, então Judá disse a Onã: vá e tenha relações com a viúva do seu irmão. Assim você cumprirá o seu dever de cunhado, para que o seu irmão tenha descendentes por meio de você. Ora, Onã sabia que o filho que nascesse não seria considerado como seu.
Por isso, cada vez que tinha relações sexual com a sua cunhada, a viúva do seu irmão, ele deixava que o esperma caísse no chão. Então ele não deixava o esperma na sua cunhada para gerar descendentes ao seu irmão. Ele foi rebelde, desobediente, para que o seu irmão não tivesse descendentes por meio dele. O Senhor ficou desgostoso com o que Onã estava fazendo e o matou também. Desobedeceu ao Senhor nosso Deus a lei da ótica. O Senhor nosso Deus mata porque é rebelde, desobediente. Ele não gosta, ele abomina. E agora todos nós vamos ler agora o livro de Josué, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 26. Cadê você? Tá demorando um pouquinho aqui, mas já achei. Vamos lá. Josué, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 26. Vamos lá. Josué, capítulo 7, repito, do versículo 1 até o versículo 26. Vamos lá. Deus havia ordenado ao povo de Israel que ninguém guardasse nada do que era para ser destruído. Mas a ordem foi desobedecida. O Senhor não gosta. Desobedecer ao Senhor nosso Deus, ele não gosta. Acã escondeu algumas coisas e por isso o Senhor ficou muito irado com os israelitas. Acã era filho de Carmi, descendente de Zabide e descendente de Zerá, da tribo de Judá. Josué enviou alguns homens da cidade de Jericó até Ai, cidade que ficava a leste de Betel, perto de Bet-Aven. Ele mandou que fossem ver a terra. Eles foram e examinaram bem a cidade. Então voltaram e deram a Josué o seguinte relatório. A notícia do que era lá, o que tinham lá, o que tinham visto. Eles falaram tudo para Josué. Não é preciso que todo mundo vá. Mande só 2 ou 3 mil homens. Mande só 2 mil homens ou 3 mil homens atacarem Ai, porque existem pouca gente lá. Assim foram mais ou menos 3 mil, porém os homens de Ai fizeram os israelitas recuarem e mataram uns 36 e eles perseguiram os israelitas desde o portão da cidade até as predeiras, matando-os na descida. Então o povo ficou completamente desanimado, com medo e triste, e abatido, desesperado e angustiados. E perdeu toda a coragem. Em sinal de tristeza, Josué rasgou a sua roupa e se jogou no chão, com o rosto em terra, na frente da arca da aliança de Deus, o Senhor. Os líderes de Israel fizeram a mesma coisa e ficaram ali com Josué até de tarde. E fizeram como ele também, jogaram terra na cabeça para mostrar que estavam tristes. E Josué disse: o Senhor meu Deus, afinal, ó Senhor meu Deus, afinal
de contas porque fizeste este povo atravessar o rio Jordão. Foi para nos entregares aos amorreus e eles nos matarem, porque não ficamos do outro lado do Jordão. Senhor, peço desculpas, mas já que Israel fugiu do inimigo, o que posso dizer? Os cananeus e todos os outros moradores desta terra vão saber disso. Eles nos cercarão e nos matarão a todos. E, neste caso, o que farás em favor do teu grande nome? O Senhor Deus respondeu a Josué: levante-se, anime-se, porque é que você está aí desse jeito, triste, angustiado, desanimado, com a cara no chão. O povo de Israel pecou. Eles quebraram a aliança que haviam feito comigo, a aliança que eu mandei que guardassem. Ficaram com algumas coisas que eu mandei, desobedeceram e que fossem destruídas. Eles roubaram essas coisas, mentiram por causa delas e as colocaram no meio da bagagem deles. Vejam que o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso não perdoa a desobediência e a mentira. Porém, se arrependam-se, façam as coisas certas. É por isso que os israelitas não podem enfrentar o inimigo, fogem dele, porque agora eles mesmos estão condenados à destruição. Se vocês não destruírem a pessoa que roubou, se vocês não destruírem o que roubaram, eu não continuarei com vocês. Levantem-se e vá santificar o povo, Josué, meu servo. Diga que se purifiquem para amanhã, porque eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo isto. Israelitas, vocês estão guardando algumas coisas que eu mandei destruir. Enquanto não se livrarem delas, vocês não poderão enfrentar os inimigos de vocês. Amanhã, vocês se apresentarão tribo por tribo, e haverá sorteio. A tribo que eu indicar virá à frente, grupo de famílias por grupo de famílias. Aí o grupo de família que eu indicar virá à frente. Família por família, finalmente, a família que eu indicar virá à frente. Homem por homem. Então, aquele que o sorteio indicar que ficou com essas coisas, será queimado, ele será destruído, será queimado vivo e destruído. Ele pecou, desobedeceu e mentiu, enganou. Ele será destruído. Ele, a sua família e tudo o que possui. O que esse homem fez foi terrível. Ele quebrou a aliança que o meu povo fez comigo. Então Josué se levantou de madrugada, não foi de manhã não. Josué se levantou de madrugada e fez o povo de Israel se apresentar tribo por tribo. O sorteio indicou a tribo de Judá. Em seguida, mandou que se apresentassem os grupos de famílias da tribo de Judá. E o grupo de Zerá foi indicado. Aí chamou o grupo de Zerá, família por família, e a família de Zabide foi indicada. Finalmente chamou a família de Zabide, homem por homem, e Acã foi indicado. Acã era filho de Carmi, descendente de Zabide, descendente de
Zerá, da tribo de Judá. E Josué disse a Acã: agora, meu filho, confesse a verdade diante do Senhor, o Deus de Israel. Conte-me o que você fez. Não procure esconder nada. Acã respondeu: sim, eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Ele não perdoa. Vou contar o que fiz. Entre as coisas que pegamos, vi uma bela capa da Babilônia, vi também 200 barras de prata e uma barra de ouro, que pesava mais ou menos meio quilo. Fiquei com tanta vontade de ter aquelas coisas que guardei para mim. Estão escondidas, enterradas na minha barraca. E a prata aí está por baixo. Então Josué mandou que alguns homens fossem depressa até a barraca e eles de fato acharam as coisas enterradas e a prata por baixo. Tiraram as coisas da barraca e levaram a Josué e a todos os israelitas e puseram tudo na presença de Deus, o Senhor. Aí Josué e todo o povo de Israel pegaram Acã, a prata, a capa, a barra de ouro, os seus filhos e filhas, os seus bois, jumentos, ovelhas, a sua barraca e tudo o que ele tinha, e os levaram para o vale da desgraça. E Josué disse: por que é que você fez essa desgraça cair sobre nós? Agora o Senhor, Deus, vai fazer a desgraça cair sobre você. Em seguida o povo todo matou Acã a pedradas. Eles apedrejaram e queimaram a sua família e tudo o que ele tinha, e puseram em cima dele um montão de pedras que está naquele lugar até agora. É por isso que até hoje o nome daquele lugar é Vale da Desgraça. Então a ira do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, cessou. Então nosso Deus Todo-Poderoso cessou quando matou, quando tiraram o mal, o prejuízo, a desgraça do meio do seu povo. O Senhor nosso Deus parou de castigar o povo, porque o mal foi tirado, o mal foi eliminado. E agora todos vocês, vamos ler agora o livro de Jó, capítulo 1 e o versículo 1, do versículo 1 até o versículo 22. Vamos lá. Jó, capítulo 1. Vamos lá, gente. Vamos lá. Jó, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 22. Vamos lá. Na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto. Temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. 7 com 3, 10. E era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas. Tinha também um grande número de escravos. Enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Os filhos de Jó iam às casas uns dos outros e davam banquetes cada um por sua vez. E as 3 irmãs eram sempre convidadas para esses costumes e beberes. Se embriagavam muito
eram pecadores desobedientes. Quando terminavam uma rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos. Para purificá-los, Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos dele poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamento. Chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor. E no meio deles veio também Satanás, o Senhor. Perguntou. Satanás também foi. E o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, viu e o perguntou a ele: de onde você vem, Satanás? Vem vindo. De onde você vem vindo? Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí o Senhor disse: você certamente notou o meu servo Jó. No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Satanás respondeu: será que não é bom não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e a tudo o que ele tem. Abençoais tudo o que Jó faz. E no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeças de gado, mas se tirares tudo o que é dele, verás que ele te amaldiçoará, sem nenhum respeito. Veja que o Satanás, ele só tira o que é teu se Deus permitir. Ele só toma e só rouba o que é teu se Deus permitir. Se tu for desobediente. O Senhor disse a Satanás: por isso, pois bem. Então o Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com tudo o que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então Satanás saiu da presença do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, com fúria, só por causa dos 10 filhos de Jó. Um dia, enquanto os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um dos seus empregados, que disse: nós estávamos arando a terra com os bois e as jumentas, estava pastando ali perto. De repente os sabeus nos atacaram e levaram tudo ele. Eles mataram a espada os empregados e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, veio outro empregado e disse: raios caíram do céu e mataram todas as ovelhas e os pastores. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Enquanto este ainda estava falando, chegou um outro terceiro que disse: 3 bandos de caldeus nos atacaram e levaram os camelos. Eles mataram a espada os empregados e só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Enquanto este ainda estava falando, chegou mais um que disse a Jó: os seus filhos e as suas filhas estavam no meio de um banquete, na casa do seu filho mais velho. De repente veio do deserto um vento muito forte, que soprou contra a casa e ela caiu em cima dos seus filhos. Todos eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Então Jó se levantou e, em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e rapou a cabeça. Depois
ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Aí disse assim: nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor Deus, o Senhor, tirou, louvado seja o seu nome. Assim, apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou, nem pôs a culpa em Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Você veja que a causa da desgraça de Jó e do prejuízo que Jó teve foi os seus 10 filhos. Jó fazia o que era certo, mas os seus 10 filhos faziam o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Satanás via tudo o que Jó fazia e o que os filhos de Jó faziam. Mas os 10 filhos de Jó foi a causa da sua ruína. E agora a gente vamos ler juntos o livro de 2 Samuel, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 27. Samuel, capítulo 11. O livro de 2 Samuel, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 27. É o pecado de Betseba e com Davi. Pecado de Betseba com Davi. E Davi com Betseba. Dá a mesma coisa. Vamos lá. Repito. Livro de 2 Samuel, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 27. Na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumam sair para a guerra. Porém, o rei Davi mandou que Joabe e os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá. Mas o rei Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde Davi se levantou depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do palácio. Dali viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aí ele mandou que descobrissem quem era aquela mulher. E soube que era Betseba, filha de Eliã, e esposa de Urias. Mas por que ele cometeu o pecado? Ele soube que era esposa do seu general, o seu melhor oficial. O Eteu, então, o rei Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles a trouxeram. E o rei Davi teve relações com ela. Batseba tinha juntamente terminado o ritual mensal de purificação. Ela voltou para casa e depois descobriu que estava grávida do rei Davi. E mandou um recado ao rei Davi. Contando isso, Davi mandou então esta mensagem a Joabe: mande Urias o Eteu, venha falar comigo. E Joabe obedeceu. Quando Urias chegou, o rei Davi perguntou a ele se Joabe e as tropas estavam bem e como estava indo a guerra. Depois disse a Urias: vá para casa e descanse um pouco. Urias saiu e Davi mandou levar um presente à casa dele. Mas Urias não foi para casa.
Em vez disso, dormiu no portão do palácio junto com os guardas do rei. Quando Davi soube disso que Urias não tinha ido para casa, perguntou-lhe: Você acaba de voltar depois de ter ficado fora há muito tempo, por que não foi para casa? Dormir com a sua esposa, agradá-la, acariciá-la. Por que você não foi para casa? Aproveitar o tempo que você passou fora da sua esposa. Por que você não foi? Urias, porém, então respondeu: Os homens de Israel e de Judá estão longe na frente de batalha, e a arca da aliança está com eles. O meu comandante Joabe e os seus oficiais estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber, e dormir com a minha mulher? Juro por tudo que é sagrado que nunca poderia fazer isso. Então o rei Davi disse: Fique aqui o resto do dia, amanhã eu o mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém naquele dia, e no dia seguinte o rei Davi convidou-o para jantar e fez com que ele ficasse bêbado. Mesmo assim, Urias não foi para casa. Naquela noite, em vez disso, dormiu no seu cobertor, no quarto da guarda do palácio. Na manhã seguinte, o rei Davi escreveu uma carta a Joabe, seu oficial, e a mandou por Urias. Davi escreveu o seguinte: Ponha Urias na linha de frente, onde a luta é mais pesada. Depois se retire e deixe que ele seja morto. Por isso, enquanto estava cercando a cidade, Joabe mandou Urias para um lugar onde sabia que o inimigo estava mais forte. As tropas inimigas saíram da cidade e lutaram contra as forças de Joabe e mataram alguns oficiais de Davi. E Urias também foi morto. Então Joabe mandou a Davi notícia da batalha. Ele disse ao mensageiro o seguinte: Se depois que você contar ao rei Davi tudo sobre a batalha, ele ficar zangado e perguntar por que vocês chegaram tão perto da cidade para lutar com eles, não viram que eles poderiam atirar flechas do alto da muralha? Vocês não lembram como Abimeleque, filho de Jerubezete, foi morto? Foi na cidade de Tebes, onde uma mulher atirou de cima da muralha uma pedra de moinho e o matou. Então, por que vocês chegaram tão perto da muralha? Se o rei perguntar isso, responda Urias, seu oficial, também foi morto. Então o mensageiro foi e disse ao rei Davi o que Joabe tinha mandado dizer. O mensageiro disse assim: Os inimigos eram mais fortes do que nós e saíram para fora da cidade para lutarem em campo aberto, mas nós os forçamos a voltar para o portão da cidade. Então eles atiraram flechas do alto da muralha contra nós, e alguns dos seus oficiais foram mortos. E o seu oficial Urias também foi morto. Morreu também. Davi respondeu ao mensageiro: Anime Joabe e diga-lhe que não fique preocupado, pois numa batalha nunca se sabe quem vai morrer. Diga-lhe que ataque com mais força até conquistar a cidade. Betseba soube que o marido tinha morrido e chorou por ele. Depois que passou o tempo de luto, o rei Davi mandou trazê-la para o palácio.
Ela se tornou sua esposa e lhe deu um filho, mas o Senhor não gostou do que Davi tinha feito. O Senhor nosso Deus não gostou do que o rei Davi tinha feito. Tramou a morte, maquinou a morte do seu oficial, o melhor, Urias, fiel. Agora a gente vamos para o mesmo livro de Samuel. Agora é o capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 15. O profeta Natan respondeu a Davi o que o Senhor nosso Deus mandou ele falar. O Senhor Deus mandou que o profeta Natan fosse falar com Davi. Natan foi e disse: havia dois homens que viviam na mesma cidade, um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto que o pobre tinha somente uma ovelha, que ele havia comprado. Ele cuidou dela e ela cresceu na sua casa, junto com os filhos dele. Ele a alimentava com a sua própria comida. Deixava que ela bebesse no seu próprio corpo. E no seu próprio copo. Perdão. Deixava que ela bebesse no seu próprio copo. E ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico. Este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. Então o rei Davi ficou furioso com aquele homem e disse: eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Então o rei Davi sentenciou a sua própria morte. Ele reconheceu que ele era culpado e sentenciou a sua própria morte. Ele se amaldiçoou. Já estava amaldiçoado. Ele deverá pagar quanto? Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou por ter feito uma coisa tão cruel. Então Natan disse ao rei Davi: ó meu rei, esse homem é você, e é isto o que diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu tornei você rei de Israel e o salvei de Saul. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, eu lhe teria dado 2 vezes mais, porque é que você desobedeceu aos meus mandamentos e fez essas coisas tão horríveis. Você fez com que Urias, o heteu, fosse morto na batalha, deixou que os amonitas o matassem e então ficou com a esposa dele. Você cobiçou a casa do seu irmão, cobiçou as coisas do seu irmão, cobiçou a mulher do seu irmão e matou o seu irmão. Você é sentenciado, culpado. Portanto, porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. E também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça. Você verá isso quando eu tirar as suas esposas e as der a outro homem. E ele terá relações sexuais com elas em plena luz do dia. Você pecou escondido em segredo, mas eu vi tudo e eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para todo o povo de Israel ver. Então o rei Davi disse: eu pequei contra Deus, o Senhor. Natan respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá, mas
porque fazendo isso você mostrou tanto desprezo pelo Senhor, o seu filho morrerá. Aí Natã foi para casa. Ele se arrependeu, confessou, pediu perdão. Ele mesmo já estava amaldiçoado, confessou e pediu perdão. E o Senhor nosso Deus disse: eu não vou lhe matar, mas vou fazer com que um dos seus filhos seja seu inimigo. E da sua casa não vai sair, não vou tirar a espada. E agora, gente, vamos. Vocês estão vendo qual o pecado, qual o Senhor nosso Deus não perdoa e o que o Senhor nosso Deus perdoa. E agora nós vamos para o livro de... O mesmo livro, nós vamos para o livro de Lucas, capítulo 21, do versículo 34 até o versículo 38. Vamos lá. A necessidade de vigiar. E Jesus terminou dizendo: fiquem alertas, não deixem que as festas ou as bebedeiras ou os problemas desta vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa, como se fosse uma armadilha, pois ele cairá sobre todos no mundo inteiro. Portanto, fiquem vigiando e orem, sempre a fim de poderem escapar de tudo o que vai acontecer e poderem estar de pé na presença do Filho do Homem. Quando ele vier, Jesus ensinava no pátio do templo todos os dias, mas à noite ia para o Monte das Oliveiras e ficava ali até de manhã. E todo o povo ia de madrugada para o templo a fim de ouvi-lo. A fim de ouvi-lo. Então vocês estão vendo agora que nós temos que ficar sempre alerta, vigiando e orando. Todos nós temos também que obedecer ao Senhor nosso Deus Todo-Poderoso e a Jesus Cristo, o Messias chamado de Cristo Jesus. Temos que obedecer, temos que ser fiéis e obedientes a Ele. Temos que crer nele, temos que aceitá-lo como o único salvador pessoal das nossas vidas e esperar a sua vinda. E nunca desistir, nunca abandonar a caminhada, nunca rejeitar o Senhor Jesus Cristo como o único salvador das nossas vidas, sempre esperando por ele, que a vinda dele vai acontecer nos quatro cantos da terra, todo o povo o verá. A revolução acontecer, a vinda do Messias chamado Cristo Jesus, para salvar o seu povo que está esperando por ele. Porém, os rebeldes, os desobedientes, os mentirosos vão ficar do lado de fora. Ainda não acabou não. Vamos lá para o livro de Apocalipse, capítulo 21 e o versículo 8. Para concluir a leitura. Apocalipse capítulo 21 e versículo 8. É bom que se arrependam antes que seja tarde. Vamos lá. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago
onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Então, agora todos vocês que já assistiram esse vídeo, acompanharam até o final, agora vocês fiquem espertos. Fiquem espertos, e todos vocês agora que precisam voltar, que está crendo, agora vocês ouviram agora os pecados qual o Senhor nosso Deus não perdoa. E mesmo os que orarem pelas pessoas que estão cometendo esse tipo de pecado, esses erros, essas falhas, o Senhor nosso Deus não ouvirá, não atenderá, não perdoará esses pecados, que é a rejeição ao seu Filho, o Messias chamado Cristo Jesus. Todos os que rejeitam, todos os que pecam contra ele, ele não perdoará. E os mentirosos, todos esses que vocês ouviram, ficarão do lado de fora. Não entram. Mas somente os obedientes, os filhos obedientes, que obedecem ao Messias chamado Cristo Jesus, esses serão salvos. E agora todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus, e até logo. Amém.